Oi pessoal, vou falar agora de um algoritmo de ordenação que é o Merge Sort. Vocês vão achar mais informação a respeito disso no blog, já é um post antigo, e também no YouTube, tem um videozinho. E o que a gente vê pelo vídeo é que, na verdade, o que o Merge Sort faz? Ele divide o nosso array em pedaços, vai dividindo por pedaço e vai ordenando cada pedacinho desse. Bom, então, para um sistema com um único processador, ele vai executando cada um desses pedaços, mas como você vê, no início ele separa a nossa lista de valores em duas partes. Como o procedimento está sendo feito com um processador só, ele primeiro faz a parte da esquerda, depois ele faz a parte da direita. Se a gente puder trabalhar num computador com multicore, a gente tem uma vantagem, porque com isso a gente pode ter várias das partes do array sendo executadas ao mesmo tempo. Então olha só, vamos ver a nossa classe. Ela já estava pronta, de um post antigo. E o que a gente está fazendo? A gente está declarando então o merge sort. Ele é do tipo T, então na hora que a gente dá new, a gente define, por exemplo, se a gente está ordenando inteiro ou um real. E para funcionar então, e como a gente tem que fazer uma comparação, esse tipo T ele tem que ser um tipo que é uma extensão de comparable. Por exemplo, o integer, ou o double, todos eles servem, mas são aqueles com a letra maiúscula. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo o merge sort de um integer, onde a gente vai passar esse array de inteiros aqui para ser ordenado. Então, para chamar a nossa classe, a gente tem que então instanciar, tem que dar um new nela com o valor do integer. Vai chamar um procedimento que chama merge sort e esse valor do array A vai ser ordenado e a gente vai imprimir ele no final. Então, como é que isso funciona? A chamada, aquela chamada merge sort A, ele é só uma entrada que a gente faz. A gente tem que criar um array temporário, que é onde as ordenações vão ser feitas, e a gente chama o nosso procedimento de merge sort mesmo. E esse procedimento é um procedimento recursivo. Então, o que a gente está falando? Que ele vai ordenar o array A dentro do array temp. A gente está definindo então um array inteiro, de 0 até o tamanho menos 1. E aí, o que o merge sort vai fazer? Ele localiza qual que é o meio, e a gente chama recursivamente de novo, da esquerda até o meio, e depois do meio mais 1 até a direita. Então aqui estão as duas metades do array que a gente fez. E ele vai, depois disso, ele vai fazer a união, igual a gente pode ver lá no vídeo do blog. Então a parte da união tá aqui embaixo. Então a gente está vendo aqui que tem as duas chamadas, que separa as árvores. Então, como o procedimento é feito uma instrução depois da outra, ele vai então fazer primeiro a parte da esquerda, depois a parte da direita. O que a gente quer fazer então é, ao invés de fazer isso, que ele faça essas duas partes separadamente, a gente quer aproveitar que tem o processador, que o processador nosso tem mais de um core, e quer que ele faça esses dois pedaços ao mesmo tempo. Então a gente vai precisar de criar uma thread. Só para a gente ver como é que o merge sort está funcionando. Então a gente vai pegar esse programa, ele executou aqui embaixo.
Como a gente está imprimindo, a gente vai vendo aqui, ó. Então ele começa a fazer a primeira etapa o primeiro pedaço do array, aí ele divide, vai dividindo, aí aquele que ordena, aí ele ordena aqui, depois ordena aqui, aí ele junta, aí depois ele vai pegar e vai ordenar de novo. Então ele está fazendo todo esse pedaço que vai do 0 a 9 primeiro, e depois ele passa para a segunda etapa, que é do 10 ao 19, né, do elemento 10 ao 19. E é o mesmo processo, né, ele vai dividindo, aí até o ponto quando ele tem dois elementos, aí ele faz a primeira união, e assim por diante, né? Então agora, depois que ele juntou o 10 e o 11, ele pode juntar com o 12 e vai fazendo assim por diante. Tá? Então, a gente não vai alterar a forma de funcionamento do merge sort, a gente vai alterar simplesmente aquela parte, né, que estava sendo chamada como uma execução sequencial. A gente vai criar duas threads para isso. Como é que a gente vai fazer isso? Então, só trocamos o nome da classe aqui, né, para indicar que ela é threaded merge sort. Então, como trocou o nome, lá embaixo na inicialização a gente também teve que trocar, né, a chamada da classe. É o mesmo array, tudo igual, né, toda a parte anterior de merge, nada disso foi mudado, exceto o procedimento do merge sort. Então o que a gente fez? Cada uma daquelas etapas que era do sort, a gente criou uma thread. Então criamos uma thread T1, né, a forma de criar é essa, né? Declarou T1, deu new, e a gente está definindo o procedimento run da thread aqui dentro, né? E dentro desse procedimento estavam aquelas duas linhas que já existiam no nosso código antes. Fizemos a mesma coisa para T2, são as linhas então da parte do array da esquerda, da direita, né? A primeira da esquerda e a segunda da direita. Então já temos a definição das duas threads. Aqui a gente põe para rodar, não faz a mínima diferença, tá? T2 antes de T1 aqui, isso aqui pode ser assim, não faz diferença nenhuma. Só que esse merge ele só pode acontecer depois que tiver que essas duas etapas, né, que forem essas partes de sorte, tiverem realizado. Então a única coisa que a gente tem que fazer é a gente dar um join em T1 e um join em T2. O join é um procedimento que a thread fornece para a gente, que faz com que a execução desse procedimento espere que T1 e T2 acabem. Tá? Essa que é a ideia. Então, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai criar uma thread, vai dividir a árvore na metade, mas ao mesmo tempo ele vai criar uma segunda que vai executar em paralelo, que vai fazer também a árvore da direita. Só que enquanto ele não terminar de fazer todo esse pedaço da árvore da direita e da árvore da esquerda, ele não vai fazer o merge. Ok? Então é só essa a diferença. E aí, o que acontece? A gente pode pegar, rodar o nosso mesmo exemplo, e a diferença agora que a gente vai ver é que, olha só, ele está fazendo simultaneamente os dois pedaços, de 0 a 9, de 10 a 19, depois ele dividiu de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 8 a 9, quer dizer, a ordem aqui é toda diferente, e aí aqui o primeiro que ele conseguiu juntar é o 3 e 4. Depois o 8 e o 9. Então a gente está vendo que ele está juntando as árvores à medida que ele vai executando, né? E dependendo quanto mais cores a gente tiver, mais rápido isso vai ser. É importante a gente ver que a complexidade do procedimento, né? do merge sort, não foi alterada. Ela continua sendo a mesma complexidade que tinha antes.
Por quê? Porque a gente ainda continua dividindo a árvore pela metade e executando as n vezes. Então ainda continua n log n. Mas em compensação, a gente tem a vantagem de ter mais de um processador. Com isso a gente consegue fazer o nosso procedimento ser um pouco mais rápido, em termos de execução, mas não em termos de complexidade. Bacana, né?